fugir para o seu país, não é uma maneira de fugir da cadeia. Robinho tentou fugir da Itália para conseguir se assegurar no Brasil e deu muita treta nas redes sociais e ele começa a se contradizer todo sobre o caso de estupro e Neto também se mete na conversa. Se liga só nisso, mano. Absolutamente nada. Um foi condenado, se eu não me engano, que mora fora do Brasil, e os outros absolutamente nada. Então, assim, fica bem claro, né, para quem quiser ver, que eles tinham um objetivo principal de tentar me condenar de algo que eu não fiz. Porque todos os outros se dispuseram a ir lá, a depor, a dar o seu depoimento, a mostrar suas provas. Em nenhum momento a justiça italiana chamou nenhum deles. Do fundo do meu coração, eu espero que a justiça seja feita. Eu espero que eles possam ver as minhas provas, que são provas gritantes, que mostram a minha inocência. Não é uma prova qualquer. Então eu espero que aqui no Brasil eu possa ter voz que eu não tive lá fora, né? É um tema muito complicado, porque você quer falar, você quer mostrar suas provas, e eu não entendi o porquê provas que são tão relevantes para qualquer pessoa, para eles não foram, para a justiça italiana não foi. Olha, Carol, tudo me leva a acreditar que essa falsa acusação, eles não quiseram aceitar as minhas provas, porque eu tenho provas que ela não estava grávida, eu fiz todos os exames, ela também fez exame toxicológico que prova que ela não estava embriagada, mas eu joguei, Carol, praticamente 9 anos, 10 anos na Europa. Só 4 anos eu joguei na Itália e eu já cansei de ver histórias de racismos com companheiros meus, com companheiros próximos que jogaram comigo. Vocês podem pesquisar o que acontecia com, por exemplo, eu posso te dar exemplos do Mário Balotelli, que era um jogador negro e sofria muito com isso e jogava para defender a seleção italiana. Outro jogador, o Prince Boateng, que também sofria muito com isso e pediu para que não tivesse mais a possibilidade de jogar porque estava sendo chamado de negro, de macaco. Então, infelizmente, isso tem até hoje, né? O ocorrido foi em 2013, nós estamos em 2024. E o que a justiça italiana fez? O que a justiça faz com relação a isso? Nada. Então, o que me leva a crer que os mesmos que não fazem nada com esse tipo de ato, que eu repudio o racismo, são os mesmos que me condenaram e que estavam ali no meu julgamento. Um negro, sem voz, sem falar nada. Com certeza, se o meu julgamento fosse para um italiano, para um branco, com certeza seria totalmente diferente. Você acredita que seria totalmente diferente? Sem sombra de dúvidas, porque não tem como, com a quantidade de provas gritantes que eu tenho, ainda assim eu ter sido condenado. Você acredita que a justiça na Itália deliberadamente tenha sublimado todas as suas provas só para te prejudicar por uma questão de racismo? Sem sombra de dúvidas, ela faz uma falsa acusação, como se alguém tivesse dado bebida para ela. Isso prova que não. Ou como se ela estivesse fazendo algo inconsciente. E nós também temos provas que ela não estava inconsciente. Quem está inconsciente, como eu respondi para você no começo, não lembra de tudo o que aconteceu. Ela estava consciente do que estava fazendo. Ela não estava inconsciente, ela continuou com os mesmos dançando. Então, eu fui condenado por induzione. Eu não induzi ninguém a beber, não induzi ninguém a estar ali. Então, as provas mostram isso, não é falácia. Vocês podem pesquisar, vocês podem ver nos processos. Então, como eu posso ser condenado de conduzir, de induzir alguém a beber, se as provas mostram isso que não? Você tá falando agora ou o áudio? O que é verdade foi o que eu relatei no processo. Os áudios foram fora de contexto, como eu te expliquei. Uns áudios de pessoas que estavam me perseguindo, que estavam querendo arrumar dinheiro, que estavam querendo, naquele momento, me extorquir. E eu falei, olha, eu falo muitas coisas controversas. Tem hora que eu falo uma coisa, tem hora que eu falo outra, mas o contexto daquele áudio é exatamente isso. Eu estava querendo me livrar de uma situação que eles estavam me extorquindo e que não foi verdadeira. Quando eu vi que começou a se tornar tomou uma proporção muito maior, eu procurei os meus advogados. Se você pegar os áudios completos, Carol, você vê que cada hora eu falo uma coisa e que quem estava me ligando estava me impressionando. O que aconteceu? Você fez. Então, há controvérsias minhas de que eu falo que eu fiz, que eu não fiz, quem é que estava, mas em nenhum momento eu neguei isso para a justiça. Eu fiz lá, o teste do DNA meu que não estava lá foi confirmado. Tem um teste que vai além do nosso conhecimento, então um teste da genética minha que não estava lá e ainda assim eu fui condenado. Então, o que eu tive com a garota foi algo superficial, algo rápido. Como é que você se vê estuprador igual o Robinho? Meu irmão, ele foi condenado das 3 instâncias da Itália. Se vocês quiserem, ou quem quer que seja, se fosse a Band, falaria a mesma coisa. Você não pode entrevistar o estuprador. Como se o estuprador é porque é jogador de futebol, porque é famoso igual eu, porque é ídolo do Santos, porque é rico, porque é jogador de futebol, meu irmão. Pô, você tem que entrevistar a mãe, entrevistar a menina que foi estuprada, entrevistar o pai, entrevistar a avó,
entrevistar a família. Não estuprador. Estuprador não pode dar entrevista. Estuprador tem que estar na cadeia. A pior raça do mundo é estuprador. Não deveria respirar. Dá pra entender o que eu quero dizer, né? Não pode respirar. Porque se ele estuprasse a minha filha, minha mãe, minha avó, a minha amiga... Que isso, cara? Como é que vocês entrevistam o estuprador? Pra ele dizer, pra ele falar... Ah, que isso? Estão brincando? Ninguém tem o direito de entrevistar um estuprador do jeito que foi. Pô, a gente tem filho, eu tenho filha, as pessoas, todo mundo, nós todos, cara. A gente tá num mundo errado. A gente tá num mundo que não tá certo. A gente tem 2 mulheres aqui. A gente tem 2 comentaristas aqui, 2 mães. As 2 mães maravilhosas, diga-se de passagem, que eu vejo ela no Instagram, toda com minha mãe, minha mulher, minha mãe. Que isso, cara? Ah, então eu entrevisto o estuprador na televisão, ele fala o que ele quer, responde o que quer, que por sinal ficou muito pior aí na entrevista. Pô, pera um pouco, mano, que país é esse? Mano, que condição humana é essa? Que condição de o esporte é legal, ganhar jogo, ganhar campeonato, ganhar medalha, a gente dá audiência aqui e não sei o quê. Nem precisa falar audiência que tá aqui, não. Se tá caindo, não tem problema nenhum. Manda que sou eu. Meu irmão, eu fiquei tão revoltado com isso que eu falei, eu vou falar pro Brasil inteiro. Não vou falar nos donos da bola, que é só pra São Paulo. Mas também é uma potência os donos da bola. Não é possível, cara, que a gente chegou ao ponto da gente entrevistar. Mas aí tem muita gente que fala, ah, mas tem os 2... Não, não tem 2 lados. Não tem 2 lados. Ele foi julgado na primeira, na segunda, na terceira. Tomou 9 anos de cadeia. E tem aí o UOL, mostrou tudo pra nós. Ele colocou o pênis na boca da menina que estava bêbada. Em 4, 5 pessoas. Não é que não tô nem, não importa se é o presidente da República, se é o jogador, se é o padre, se é o pastor, não importa. Comigo não tem conversa na televisão. Eu comecei o programa dizendo que é um dia amargo, talvez tenham me dado agora um doce, né? O STJ formou maioria para que a sentença de condenação definitiva do Robinho por estupro coletivo na Itália, seja homologada pela Justiça Brasileira. A gente tem aqui a Alicia, que estava lá no julgamento durante o dia todo, pode nos contar a matéria já da confirmação da homologação, mas queria que a Alicia, que estava lá, e tem todo o bastidor do que aconteceu durante o dia, a importância dessa decisão, que é histórica, inclusive, para a Justiça Brasileira, que não extradita os seus cidadãos. E uma coisa ficou muito clara, né, Marília, e a gente não surpreende, é a ausência gritante das mulheres. Em uma sessão que estava se discutindo um caso de estupro, havia uma ministra presente e todos os advogados que fizeram as suas sustentações orais eram homens, brancos, todos, inclusive o advogado representando a União Brasileira de Mulheres. No momento em que a gente define, né, o curso da justiça no que tange ao nosso corpo, ao nosso direito, a violência contra nós, a nossa voz praticamente não existe. A ministra Isabel, única ministra presente hoje, só foi falar depois de 4 horas de sessão. Já se passavam quase 4 horas de sessão quando ouvimos pela primeira vez a voz de uma mulher. O debate versava muito sobre a questão constitucional, né, o direito do cidadão brasileiro, preservar o direito do cidadão brasileiro, e a questão da vigência do tratado com a Itália, que permitiria a execução da pena no Brasil. Esse tratado ele é de 2017, ele é, portanto, posterior ao crime, mas anterior à condenação do Robinho. E o entendimento da maioria dos ministros é que esse tratado se aplica, sim, ao caso do Robinho, e um ponto que foi levantado pelo relator, que fez o voto mais longo e que recomenda a execução da pena, inclusive de maneira imediata, é o fato de que aceitar o que a defesa propõe, de que Robinho não pode executar a pena, que a pena não pode ser executada aqui, abriria-se um precedente muito perigoso para que todo cidadão brasileiro pudesse cometer um crime fora do Brasil e depois vir para cá na certeza da impunidade. Não é o objetivo da lei, é o objetivo dos tratados, né, a manutenção civilizatória. Você comete um crime num país que tem relações diplomáticas com o seu, fugir para o seu país não é uma maneira
de fugir da cadeia. Então, assim, o caso do Robinho continua a aquecer. Me diz o que é que você acha aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo e fui!